Sem terra, sem teto, sem money, um sonho. Sem perspectiva de vida, do abandono. Esse é o brasileiro, esse é o país do 100, onde nas latas de lixo sempre se acha um neném. Nas esquinas de qualquer lugar se acha alguém que vende a honra e o corpo pra ganhar um vintém. Se acha gente do mal, se acha gente do bem. Muitos vão com 20 anos, raros vão com mais de 100. Crianças sabem, o Papai Noel não vem, onde os ônibus não passam pra pegar ninguém. Reclamam do preso que não sorri pra ninguém, mas nós sabemos que a cadeia não conserta ninguém. Meu rap é alerta, mas sinceramente eu não sei se ele desperta sentimento de mudança na hora em que eu sinto aperta. Deus não escreveu em linhas retas e as curvas sempre existem pra alcançar as metas. Sigo no meu sonho de fazer o meu mundo melhor. Rezo só, mas peça paz pro coletivo, olha só. Já disse que eu não quero dó, parar de reclamar e agir é bem melhor. Esse aqui é o hino do Flor de Maio? Não, esse hino aí foi feito na ocasião da Revolução de 24. Foi feito como hino do Flor de Maio. Nós somos do Flor de Maio, humildes gentes de cor, mas temos a nossa alma repleta de paz e amor. Nós somos todos paulistas, ninguém não. Eu vim da África, eu sou nadador, sou de origem negra, sou filho. A cafeicultura começa com o trabalho escravo, mostrando que no chamado oeste cafeeiro, tido como liberal, tido como progressista, né, o trabalho escravo ele era tratado da mesma forma, vamos dizer, haviam variações, não resta dúvida, mas basicamente a violência estava presente. É claro, só a escravidão em si já é violência. Então, como esses livros oficiais desapareceram, você não tem o registro oficial, né, da origem. Você pode constatar a origem desses escravos de outra forma, através dos inventários, porque no inventário aparecia o nome do escravo, a idade, se ele era apto ao trabalho e a cidade, o lugar, a província de onde ele veio. Então, nós observamos que nos anos de 1870, a partir de 70, que foi o período áureo, o grande crescimento da escravidão em São Carlos, esses negros vinham da região de Caeteté, na Bahia, do chamado Sertão da Bahia. Para se ter uma ideia, nessa época, São Carlos tinha cerca de 1.800 escravos, para uma população de 7.000 habitantes. E se nós pegarmos os negros escravos, os negros livres, né, e os mestiços, essa população é cerca de 40%, vamos dizer, negra na cidade de São Carlos. Tinha um impacto grande, né? E na década de 70 atinge já a cifra de 2.800 no final da década. Por quê? Porque é na década de 70 que o café toma conta mesmo da região. Os jornais da época divulgavam o movimento de escravo, entrada e saída, como você pega o jornal hoje e vê o câmbio. Mas São Carlos, no pico, chegou a 3.800 escravos, às vésperas da abolição. E consultando os relatórios dos delegados-chefe de polícia, tem um relatório da década de 1870, em que ele diz ao presidente da província estar preocupado com o alto grau de suicídios de escravos na província. E ele dizia que ele encontrava a explicação desse alto número porque os negros que vinham para São Paulo, a expressão, estavam afeitos ao âmbito familiar no Nordeste. E com a decadência da economia nordestina, eles foram arrancados das suas famílias e trouxeram para cá. O delegado de polícia atribui esse alto número a esse estado de desagregação familiar também. Então ele sempre esteve presente e foi significativo como força de trabalho. Então, eu lembro quando a gente morava no sítio, eu tinha uns 5 para 6 anos. E ele contava, minha tia contava, ele também, que ele morou numa fazenda, ele foi comprado da Vila Sorocaba, né, por um senhor, e trouxe ele para essa fazenda grande, né. Aí ali ele ficou trabalhando de escravo, né, mas
ele era de dentro da sede, né? Ele não era aquele que ficava lá para a lavoura, né? Ele era um senhor alto, até ele media 2,18 metros de altura, né? E assim de cor, ele andava sempre de roupa branca. Aí que ele ficou nessa fazenda, teve mais de 200 filhos, que ele era o reprodutor. Ele era o reprodutor da senzala, né? E ele estava gostando de uma mocinha, aqui na começo, na entrada de São Carlos, né? Essa mocinha era minha avó, a Palmira. E começou a gostar dela, aí teve um dia que ele roubou ela e trouxe ela para a fazenda. O dono dele já tinha libertado ele, né? Aí que ele se casou com a minha avó. Aí nasceu mais 26 filhos. Que aí meu pai estava no meio, né? Mais os outros irmãos, né? Aí ele ganhou um dote de terra, meu avô, nessa região aqui de Santa Teodósia. Ele fazia rapadura, ele vendia toda essa região aqui das fazendas, né? Sei que ele ensinou meu pai a fazer a rapadura. E hoje a senhora... E eu aprendi com meu pai, eu tinha 8 anos quando eu aprendi a fazer a rapadura. Aí meu irmão começou, depois ele parou, aí depois que eu casei com 17 anos, aí eu comecei a fazer a rapadura por necessidade. Fui fazendo e estou até hoje. Aí fez aquela casinha de madeira. A casinha de madeira, no fim, foi indo, caiu, né? E a única coisa que eu guardei da casinha de madeira foi a chave. A mesma casa que destrancava a porta da casa dele. Eu acho que essa chave, eu acho que é até de alguma senzala. Ele viveu 130 anos, né? E ainda ele morreu por causa de um tétano. Boa tarde, tudo bom? Sim, tudo bem? Que lembranças trazem, né? A gente vendo essa série de fotos. Que outras lembranças essas fotos trazem para vocês? Uma felicidade, a gente era feliz e não sabia. Porque a família vivia reunida. Estava todo... O ponto de encontro sempre foi Flor de Maio, né? Os fundadores, então, aqui tá... Bom, tem umas que eu não lembro o nome, né? Aqui é Fredo Gonçalo, Aparecida Tobias, que é mãe da Maria de Lourdes, seu Zezinho, que é pai da Odete, Adélia, né? Adélia. Que é o príncipe, Guiomar. Isso. Guiomar. Guitinho e Guitinho, as duas. Porque com certeza vocês foram Flor de Maio e ouviram falar em Gervásio Gonçalves lá, né? Porque se não falar no Gervásio Gonçalves, eu brigo. Nós tivemos que renunciar a ter um pai dentro de casa. Durante 34 anos, nós tivemos essa renúncia, porque durante 34 anos meu pai pertenceu à diretoria do Flor de Maio. Eu estive presente no lançamento da pedra fundamental deste prédio que cedia o Flor de Maio hoje. Eu era uma moleca de 5 ou 6 anos de idade. Lembro-me bem dessa cerimônia porque meu pai estava numa felicidade extrema, porque ele havia conseguido, junto com os seus companheiros, ele não foi sozinho que ele conseguiu isso. Desde antes dessa data, meu pai já estava comprometido com o Flor de Maio, no tempo que ele não tinha sede própria. A partir desse lançamento da pedra, meu pai não tinha sábado, nem domingo, nem feriado, porque nós só tivemos casa própria quando nós filhos formados, pudemos comprar. Mas ele ia para lá trabalhar de servente e de pedreiro para erguer aquele prédio que está lá. E ali se formou uma liderança muito forte para os negros em São Carlos. Ele foi fundado no mês de maio. Então meu pai falou, como que vamos pôr? Então, aí descobri que tinha uma flor que chamava Maio, então puseram o nome de Flor de Maio.
sou filha de ferroviário, né? Meu pai trabalhou muitos anos aqui na Companhia Paulista e minha mãe veio de Campinas. E meu pai era daqui de São Carlos mesmo. Aí desse casamento, eles tiveram 5 filhos, 4 mulheres e um homem, né? Daí a primeira é Odete, depois o Paulo Sérgio, Odila, Uradir e eu, Ondina, a última. E nós tivemos assim uma vida, não foi assim uma coisa muito fácil. Foi uma vida um tanto difícil, porque naquela época tudo era mais difícil. Os salários sempre foram poucos, né? Então meu pai conseguia, a família sobrevivia com a ajuda da minha mãe também, que ele lavava roupa aqui da Companhia Paulista também, né? E ela colaborava bastante, lavava roupa, ela fazia jantares. A infância nossa foi assim muito gostosa. Uma infância feliz, eles trabalhavam muito e a Odete ficava mais em casa para tomar conta da família. Aí depois a Odete foi crescendo, meu pai faleceu e a Odete foi assim um arrimo de família para nós, sabe? Bom, surgiu essa ideia porque a nossa casa, à medida que a Odete e o Sérgio foram crescendo, a nossa casa vivia assim muito bem, com muitas pessoas. As mocinhas vinham conversar em casa, porque elas não tinham ponto de referência para conversarem. Porque eles não tinham, as moças conversavam nas cozinhas das patroas, né? E não era muito bom isso, porque elas não ficavam à vontade, porque a casa não era delas. Aí, quando surgiu o Flor de Maio, aí elas já tinham aquele ponto de referência, onde elas chegavam, conversavam, além de todos os assuntos, trocavam receitas. E era assim uma vida, passava um final de semana bem social, porque muitas também não tinham noção do que era uma sociedade. E daí também foi surgindo o interesse por aprender cada vez mais para poder passar para os outros. Aí foi aumentando e os rapazes também começaram a participar. Eles começaram a vir porque eles ficavam nas esquinas e eles se sentiam mal de ficar parados na esquina conversando, né? Aí eles também frequentavam no clube e o clube foi crescendo, né? Hoje ele está aí, essa potência, graças a Deus, né? Foi fundado por meu pai, José dos Santos, o seu Alfredo Gonçalves, o seu Juvino. Todos eles eram ferroviários, mas eles cobravam assim das moças singelo, porque ninguém ganhava muito bem para poder pagar uma mensalidade de um clube, né? Eles foram fazendo um caixa para cada eventualidade, que às vezes eles contribuíam também com a saúde das pessoas, né? Às vezes alguém ficava doente, não tinha como se tratar. Bom, Flor de Maio tinha assim, era bailes, comemorava-se aniversários. E a Odete gostava de música, ela tocava diversos instrumentos, né? Bateria, pandeiro. E aí ela fundou uma escola de samba. Odete, sua escola de samba, tinha um ouvido apuradíssimo. Ela chegava, ela ensaiava a bateria da escola, e quando a percussão, ela gostava muito. E quando alguém desafinava, ela saía do lugar dela, ela ia reto lá na pessoa que era desafinada com um tamborim. E ela era exigente mesmo, né? Então o ouvido dela era bem apurado mesmo, né? Tanto que quando às vezes eu gostava de cantar, né? E quando eu falava, não, hoje eu vou tocar, eu começava a tocar, ela falava, pelo amor de Deus, não toca, não toca, canta. A ideia de rainha, de fato, foi do seu Gervásio. A ideia foi dele para fazer a primeira rainha do clube. Então foram escolhidas as moças que frequentavam lá, inclusive tinha até uma que foi a primeira princesa, que era a Yolanda, ela era de Araraquara, e ela quase me passou para trás. Mas naquela época tinha muito isso de São Carlos, né? Então, mas também ganhei na frente dela por muito pouco. E os votos foram vendidos, que era para ajudar o Flor de Maio. Porque naquela época se falava muito em alta sociedade, que eram os médicos, eram os políticos. E eles não se misturavam muito com Flor de Maio, eles iam lá só em grandes eventos. E esse foi um evento que levou
os políticos, os importantes da cidade para o baile. Mas eu acabei ganhando. Foi muito bom, a festa foi muito boa, veio uma boa orquestra, veio bastante gente de fora, porque era um acontecimento muito grande. 1949, aquela época eu tinha 16 anos, como não tinha esse problema de idade, né? E veio um pessoal grande de lá de São Paulo, do Aristocrata, que era um clube muito famoso dos negros em São Paulo. E eu fui a primeira rainha, e eu, naquela ocasião, eu entrei no salão junto com o professor Luiz Augusto de Oliveira, que naquela época ele ainda era prefeito aqui em São Carlos. Então a gente se assustou de ver que abriu as portas de uma porção de lugar por causa desse evento. Quando foi em 51, novamente eu fui eleita. Então eu fui rainha do Flor de Maio 2 vezes. E eu acredito que foi isso que abriu mais os negros, mais misturado com os brancos da cidade e com os brancos da alta sociedade, que aí começaram aí no Flor de Maio. Para a comunidade negra foi muito bom, foi um reflexo muito bom, porque eles não estão acostumados assim a ter esses eventos e a estar todo mundo junto, porque isso só tinha com os brancos, os negros não tinham essa facilidade, que volto a falar para você que graças ao seu Gervásio que ele conseguiu unir todo esse povo, o povo da Paulista, que tinha uma porção de negros já mais adultos, que ainda frequentavam o Flor de Maio na época do meu pai, e maquinista, foguista, naquela época eram quase todos negros, e todo mundo começou a frequentar o Flor de Maio. Eu não sei nem como explicar para você o depois, porque eu me afastei, aí eu me casei, eu me afastei do clube, então não acompanhei mais o que se passava lá. E hoje não tem mais preconceito, mas também não tem mais os bailes. Flor de Maio teve uma escola também, uma escola de 1º ao 3º ano. Era o curso básico, né? E inclusive eu estudei nessa escola. Bom, existia uma separação, né? Porque o negro não entrava, assim, diversos clubes que tinham na cidade, os negros não entravam. Então o pessoal dizia que era o poder aquisitivo que era muito pequeno. Mas a gente sabia que não entrava mesmo no clube porque a pessoa... negro não misturavam negros. E às vezes os próprios negros também já se afastavam, porque não queriam ser humilhados. Olha, era um negócio muito complicado. Bem mais complicado, talvez, do que seja nos dias de hoje. Eu vou começar apenas por um particular. Curso primário da Escola Normal de São Carlos. Hoje conhecido como Álvaro Guião. Sempre foi uma escola pública estadual. E negro não estudava lá. Eu fui a primeira negra a entrar nesse curso primário de lá. Agora você poderia me perguntar por que você conseguiu e os demais não conseguiram? Porque meu pai, nessa transação de viver do futebol, conseguiu um emprego público como servente desse estabelecimento. E meu pai sempre foi ligado às questões da raça negra, às dificuldades que nós tínhamos, a que nós éramos submetidos. Saiu a esta época uma legislação especificando as funções da escola pública. Meu pai não perdia notícias como essa. E foi sacudindo essa lei nas mãos que meu irmão Diógenes e eu conseguimos entrar no curso primário da escola normal. E atrás da gente, outros negros também conseguiram. Então foi assim que a gente quebrou esta barreira. Lembro-me até que, quando eu terminei o primário no instituto, todo mundo, minhas colegas brancas, perguntavam se agora eu ia para a escola industrial. Se você quisesse continuar estudando, você negra, era na escola industrial para aprender a ser cozinheira, ou bordadeira, ou babá, ou confeiteira, coisas no gênero, né? Uma profissionalização que seria absorvida não pelo mercado de trabalho convencional, mas
para atender a classe mais favorecida. E para onde não só os negros, né? Os pobres. Consegui até ser aprovado no vestibular, mas não consegui levar adiante os estudos, porque não havia como conciliar estudo e trabalho. Voltei para São Carlos, a ponto de pegar a segunda época do vestibular da Escola de Educação Física de São Carlos, que já existia naquele ano de 1956. E na primeira oportunidade de concurso eu vim, prestei e passei a ser professora, então, da Universidade Federal de São Carlos. O acesso do negro à escolaridade quase sempre se limitava a ter o curso primário. E olhe lá, muitas vezes os próprios pais, pelas dificuldades econômicas, assim que ele se alfabetizava, que ele era capaz de ler e escrever, ele já era tirado da escola para ir para o trabalho. Chego até a dizer que eu sou uma professora meio decepcionada com a educação brasileira nos dias de hoje. Me dói, me engasga, como vocês estão vendo. Na verdade, o Grupo Rebu, ele não só o Grupo Rebu, mas outros movimentos que antecederam ao Rebu, que ele seria um fragmento do movimento negro Congada, foi uma peça elaborada por esse grupo, pessoas que começaram, de certa forma, a colocar o patamar da luta racial, digamos, no plano da cultura. E essa peça intitulada, desse grupo de teatro intitulado Rebu, elaborou uma peça intitulada Carapuça. E é interessante reviver essa história, porque na época nós tínhamos uma figura muito importante na Universidade Federal, que era o Sidney Leandro, que tinha um projeto cultural de teatro, de cinema, e ele, de certa forma, que nós fazíamos uma interlocução com a luta racial, com os textos, com a literatura africana que recebíamos de companheiros que estavam em Angola, estavam em Moçambique, nós recebíamos essa literatura. Vale ressaltar nesse momento que aí nós estamos falando da década de 70, 60, 70, é um momento histórico hiper importante para a luta racial no mundo, que é o momento que nós estamos assistindo Panteras Negras, Black Power nos Estados Unidos, movimentos libertários na África, movimento de independência na África, Moçambique, Angola. E nós aqui no Brasil, em particular em São Carlos, escolhemos a via cultural para expressar essa luta que até então estava restrita, digamos assim, ao movimento estudantil, ao grupo universitários. Nós precisávamos sair desse espaço restrito da universidade e levar a luta racial para o interior das famílias, dos clubes negros da cidade, principalmente o Flor de Maio, que outros existiram, mas naquele momento, na década de 70, o Flor de Maio sempre foi a nossa ilha, sempre foi nosso lugar de refúgio, sempre foi o nosso quilombo. Então, criamos uma peça intitulada Carapuça, onde nós tratávamos da problemática racial. Eu acho que, nesse momento, o grupo de teatro Rebu e essa peça Carapuça, ele dá um salto muito grande. Dá um salto muito grande porque ele sai da esfera do interior do movimento negro, das lideranças do movimento negro, e passa a ser interlocutor e passa a provocar, digamos assim, a elite intelectual da cidade de São Carlos. Bom, de que maneira se deu essa minha participação no Congada? Era muito difícil discutir política naquela época. As famílias negras tinham uma resistência muito grande, porque poucos negros participavam da universidade. E a ideia que se tinha naquela época, e não podia ser diferente, é que nós éramos subversivos, que nós éramos socialistas, que nós éramos comunistas, que a maioria dos estudantes queriam se infiltrar nas famílias tradicionais negras, né, para namorar as meninas, deixar as meninas depois num espaço não, digamos assim, digno nas famílias, porque nunca eles tinham um projeto de ficar na cidade, vinham, estudavam e iam embora. E aí, uma outra alternativa que nós encontramos também para, digamos assim, minimizar esse conflito, amenizar a inserção dessas lideranças no interior das famílias, porque nós precisávamos discutir fundamentalmente a presença do negro na história, no livro didático, na televisão, na mídia, a questão da beleza negra, que naquela época era um tema muito forte, a questão do alisamento do cabelo pichain, dos lábios grossos, do nariz, enfim. Rever essas formulações teóricas construídas pela elite nacional e reverter esse quadro. Mas de que maneira fazer isso? A outra via também que nós escolhemos foi a cultura. Foi através da dança, foi através também do teatro, foi também através de danças artístico-culturais de matrizes africanas, onde nós começamos então a trabalhar essa temática através da dança.
Só que antes da atividade cultural, nós travávamos uma discussão política, né? Explicando para os adolescentes negros da época o que era racismo, o que era preconceito, qual que é a importância do 13 de maio na formulação teórica, né, da perpetuação do racismo no Brasil, retomar a importância do 20 de novembro, que não era trabalhada nos livros didáticos e que até então nós não tínhamos essa dimensão. Eu consegui entrar na universidade e a partir dessa minha participação na universidade, eu disse para a Salinha, agora estou pronto para assumir a direção do Movimento Negro Congada. E foi a partir dessa minha, digamos assim, entrada na Universidade Federal que eu comecei a participar efetivamente do Movimento Negro Congada. E trouxe uma nova leitura para o Movimento Negro Congada. Né? Porque naquela época nós já estávamos no fervilhar aí das discussões políticas, das discussões político-partidárias. Aliado a isso, eu já estava tendo uma vida político-partidária bastante intensa em São Carlos e em outras esferas também. Então o Congada nos ensinou isso. E continua nos ensinando de que maneira você tem, primeiro, ser fiel ao projeto que você se resolve, né, participar, principalmente não trair os seus objetivos, não trair a sua causa, e ter a paciência e ter a tolerância necessária para uma sociedade, para uma elite cultural, para uma elite político-partidária que nunca esteve preparada para efetivamente assumir as causas específicas que esse povo que tão dificilmente, tão arduamente construiu esse país e que ainda, infelizmente, com avanços milimétricos, está conseguindo conquistar a sua cidadania, a sua visibilidade, a sua dignidade. Eu estou aqui na universidade desde 1989 e quando eu aqui cheguei, havia um grupo, quer dizer, ele ainda há, só que como eu costumo dizer, está em quarentena, que é o Grupo de Cultura Afro-Brasileira da Universidade Federal de São Carlos. Um grupo que se reunia todos os domingos de manhã para conversar, para discutir, para estudar e inclusive para ensaiar um grupo de dança afro. Então a origem do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros está neste grupo. Nós passamos a trabalhar e estudar junto e junto também com estudantes, técnicos administrativos e professores aqui da Federal. Aqui está o nascedouro, né, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Dessa forma, em 91, nós acreditamos que tivéssemos já condições de formar um núcleo de estudos. E que começou então a desenvolver, continuou, né, deu continuidade às pesquisas dos professores, pesquisas dos alunos, dos estudantes, tanto de pós-graduação, como estudantes de graduação, com bolsas de iniciação científica, e ao mesmo tempo, assim como o Grupo de Cultura Afro também o era, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros participou sempre de iniciativas, ações do movimento negro da cidade. Por isso, esse núcleo de estudos é um núcleo de pesquisa, né? Mas também é um núcleo de militância. Pesquisa, portanto, é militância neste núcleo. Eu penso, e aí vem da própria raiz africana, né? da qual eu faço parte e a qual eu estudo, é que essa raiz tem a compreensão de que o adulto, todo e qualquer adulto, é responsável pela educação, pela formação e pela felicidade de todos os jovens e crianças. Então eu me esforço, pelo menos, para que o trabalho que eu desenvolvo juntamente com os estudantes e com colegas no NEAB, ele possa ser divulgado, ele alcance jovens
e alcancem crianças negras, que a fortaleçam, que se orgulhem do seu pertencimento e que queiram vir prosseguir estudos na universidade e fazer parte dos grupos das pessoas que estarão muito brevemente decidindo os rumos da sociedade brasileira, juntamente com pessoas descendentes de outras raízes étnico-raciais que são constitutivas da população brasileira. As metas sigo no meu sonho de fazer o meu mundo melhor. Rezo só, mas peça paz pro coletivo, olha só. Já disse que eu não quero dó, parar de reclamar e agir é bem melhor. Desde criança a gente sempre foi muito consciente, até mesmo pelas dificuldades que o negro sofre, que não adianta a gente falar que não, mas que sofre sim. E quando se é criança, você se cria vários mitos, você começa a gostar de várias coisas que não são referências de negros. Como você se pergunta, por que o meu cabelo, porque eu não posso ir para a escola e usar o cabelo solto, mas porque o meu cabelo é crespo, e cabelo crespo a gente sabe que não dá para usar. Então, quando eu era criança, eu me questionava muito, me perguntava muito por que não que eu fosse diferente, mas por que eu não podia ter determinadas posturas que as crianças brancas tinham, como, por exemplo, usar o cabelo solto. Então, as minhas tias sempre quiseram mostrar o lado bom, que eu não precisava necessariamente ser como elas, mas uma trança bonita, um cabelo bem arrumado, que seria um ponto forte para mim também. Sou brasileiro no país do 100, mas não me ajoelho diante de nenhum porém. Terra sem lei, terra de ninguém, terra da indiferença, terra do 100, onde geralmente tudo pode acontecer. Miséria, violência, total perreio, sei que é difícil resistir, sei, embaçado prosseguir. Na adolescência foi diferente na adolescência, porque aí na adolescência, quando você começa a escutar certas coisas, a entender as coisas, quando eu tive conscientização mesmo de que eu era negra, qual que era o papel do negro na sociedade, qual o papel do negro na história do Brasil. Aí eu comecei a ter as minhas próprias opiniões. Sempre na minha sala, na sala onde eu estudava, era eu e mais um de negro, nunca teve muitos. Então, assim, na escola, relacionamento muito com pessoas brancas, sempre. Mas sempre tinha um grupo na escola, em outras classes, de alunas negras, que eu não sei explicar por que causa, a gente sempre acabava se unindo. A gente conversava, questionava algumas causas, mas sem saber que o que a gente estava fazendo era até mesmo diretamente alguma articulação, né, entre nós. Então a gente era bastante difícil, porque, como eu estou dizendo, era uma escola boa, onde todo mundo tinha um poder aquisitivo maior que o meu, pelo menos que o meu, e a gente sentia, assim, né, a gente sempre sente, assim, uma certa diferença, não de todos, mas de alguns. Quanto aos professores, eu acho que não tiveram, assim, uma diferença. E a flor, a paz e a guerra, somente quem sobrevive nessa terra. Do céu, sem terra, sem teto, sem documentos, descabelado, meu povo correndo. Tem muita coisa que a gente não sabe e tem muita coisa que a escola não passa pra gente. Então acho que como é do direito do aluno branco saber como foi a história do Brasil, é direito do aluno negro também saber como foi a história dos negros. Os negros têm que ser mais valorizados. Ser alguém pra deixar de residir na terra do 100, estudar, batalhar, ter diploma na mão, meter as caras na universidade sem compaixão, entrar na sociedade devagar, sem barulho, passo a passo, chegar e tomar conta de tudo, ser exemplo pros demais irmãos do gueto, demonstrar que o corre é desse jeito, sem anseio, só na João, sem braçologia, comendo pelas beiradinhas, tipo louco de Minas, sem drogas, sem álcool em excesso, sem exagerar, sem atravessar com os loucos da quebrada. A união faz mais força do que o açúcar, é bem por aí, nego velho, vamos à luta. Esse é o melhor conceito, sem preconceito, de preto pra branco, de branco pra preto, respeito. Só naquela, na boa, na paz, tá na nossa mão, terra do 100, nunca mais.